Então, nós vamos começar o webinar falando do projeto Nossa Região Comidinhas. Como eu disse, me chamo Paula, sou analista de projetos do Educacional Projetos, eu estou aqui na Positivo Tecnologia Educacional e vim aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito desse projeto, tá? Caso vocês queiram se apresentar, falar de onde são, de qual escola, muito legal a gente saber também quem está nos assistindo, trocar ideias. Eu vou fazer a apresentação desse projeto para vocês. A ideia é que seja um bate-papo, então, caso haja alguma dúvida, caso queiram falar alguma coisa, de alguma experiência, então, essa troca também é muito legal para a gente. Enfim, vamos começar, tá? Esse projeto, como o próprio nome diz, fala de gastronomia, né? E de cultura, gastronomia, e vem por trás a ideia dos projetos que a gente já faz há alguns anos, que são os projetos Nossa Região. Só um minutinho. Apresentando antes de mais nada o Educacional Projetos, né? O Educacional Projetos está dentro da ferramenta educacional. Ele é uma forma de você ampliar ampliar esse conceito de projetos dentro da escola de vocês. Então, esse projeto está destinado para o público de educação infantil e fundamental 1. A Débora está falando que é de Presidente Getúlio, Santa Catarina, e é professora de Lego, do Colégio Harmonia. Seja bem-vinda, Débora. Então, o objetivo, a gente pode trabalhar esse projeto de diversas formas dentro da nossa sala de aula, tá? Uma das ideias é a gente descobrir, por exemplo, qual é o cheiro da nossa aula, qual é o sabor da nossa aula, qual é a textura da nossa aula, qual é a cor da nossa aula, né? Tudo isso está envolto ali, tanto na educação infantil, né, que são essas descobertas de mundo, quanto também no fundamental, né? A gente pode fazer as misturas, a gente pode colorir os ingredientes do nosso alimento, descobrir novas texturas, fazer ir em busca de novos sabores. Então, nós temos essa habilidade da educação infantil, esse conceito da educação infantil que eu coloquei, que é o traço, sons, cores e formas. Eu acho que ele é o que melhor se adequa a esse projeto. É óbvio que a gente pode trabalhar em coisas, né? E a gente vai vendo ao decorrer dessa apresentação. É interessante a gente perguntar, quando começa esse projeto, o que a minha gastronomia quer dizer, o que a minha gastronomia está... a cultura da minha região, a cultura da minha gastronomia. Eu sou carioca, mas vim morar em Curitiba. E quando cheguei aqui em Curitiba, não conhecia, nunca tinha comido pinhão. E foi muito curioso comer pinhão. E se eu dissesse que não gostava de pinhão aqui, era praticamente uma afronta cultural. Então, uma outra região do Brasil que tem uma outra característica alimentar. E descobrir que a gente tem um Brasil tão grande, com tantas características alimentares, com tantas diferenças, com tanta cultura, com tantos espaços, com tantas mudanças. Então, é muito legal a gente poder trabalhar tudo isso. E eu posso trabalhar esse projeto com várias disciplinas. Eu posso trabalhar na disciplina de geografia, na disciplina de história, posso trabalhar na disciplina de ciências, por que não? Né? Fazer experimentos científicos que envolvam a gastronomia. Eu posso ampliar o meu repertório cultural, eu posso trabalhar regionalismo, relações geográficas, eu posso utilizar o mapa, né? Pegar um mapa, aquele mapa bem grandão do Brasil inteiro, colocar ali na sala de aula, discutir quais são as alimentações ao decorrer das etapas do projeto, onde a gente vai apresentar, por exemplo, as escolas que participaram, a imagem dessas escolas que participaram. Mas cadê essa turma? Essa turma está lá, essa turma está aqui.
É muito. Eu lembro quando eu era bem nova e estava na escola, eu achava um dos meus objetos incríveis era o mapa, porque eu achava o mapa uma coisa tão incrível de ter tanta coisa num espaço tão pequeno, né? E eu via imagens daquele espaço que ali estava na palma da minha mão. Então, eu posso trabalhar gráfico, eu posso trabalhar distâncias. Esse projeto, ele possibilita tudo isso, né? E essa troca de comunicação entre as escolas, esse é um projeto onde as escolas vão fazer produções que vão se interligar, as escolas vão se comunicar, né? Vão ouvir o sotaque diferente. Uma das etapas do projeto, na verdade, a segunda etapa do projeto, aqui eu estava falando da primeira etapa, né, que é a minha gastronomia, é o que eu me reconheço e eu vou registrar, vou fazer esse registro através, claro, de textual, da pesquisa, que é muito importante. E depois eu venho para a etapa que se chama Aprendendo com a Vovó, que pode ser a vovó, pode ser a cozinheira mais antiga da escola, pode ser aquela pessoa que a gente sabe que ali dentro da comunidade é uma das pessoas com maior referência culinária, com maior referência cultural, que tem uma história para contar. Por exemplo, se aqui onde eu estou, no Paraná, existem várias colônias, né? Então, dessas colônias tem uma interferência grande da alimentação. Então, a gente tem, por exemplo, o pierogi, que não é paranaense, mas veio para cá. A gente tem outras relações gastronômicas, né, que envolvem isso. Então, poxa, se eu tenho alguém que representa a cultura de onde eu estou, de onde a minha escola está, é interessante que essa pessoa vá contar essa história, né? E enriquecer o repertório, a visão de mundo, enriquecer o repertório cultural das crianças. E aí, nessa etapa, que é aprendendo com a vovó, pode ser o vovô também, pode ser alguém importante para a escola, a criança vai ter a relação de tempo e espaço. Então, o que é essa relação? Ontem, a pessoa mais velha aprendeu a fazer aquela comida. A ideia é uma pessoa mais velha ir apresentar um prato diferente, né? Apresentar o prato da região. Então, essa pessoa mais velha, ela aprendeu em um outro momento, ela aprendeu quando tinha a minha idade. Isso eu estou dando uma relação de tempo, né? Quanto tempo essa pessoa já aprendeu a fazer essa receita? Por que ela é importante? Porque ela sabe mais coisa que eu, ela é mais antiga que eu, ela tem uma cultura um pouco. Ela teve um tempo maior para absorver uma cultura maior do que eu. Então é interessante trabalhar essa dinâmica de tempo e espaço. A memória afetiva. E a gente tem um nome também para essa memória que eu acho muito bonito, que é a memória gastronômica. Quem não lembra lá daquela comida, aquele cheirinho gostoso do bolo da avó, ou aquela comida que a tia fazia? A gente sempre tem uma referência familiar, uma referência escolar. Eu tenho uma referência que chega a ser engraçada. Eu não sou muito adepta a comer salsicha, mas eu sou apaixonada por macarrão de salsicha de escola. Porque teve um período que eu era bem nova e eu comia macarrão de salsicha na escola. Eu achava aquele macarrão de salsicha maravilhoso. Eu não comia em casa, mas as experiências de me alimentar com os meus amigos, na escola, o quanto aquilo era divertido, aquilo me trouxe uma memória afetiva. E isso enriqueceu o meu repertório cultural, isso me enriqueceu enquanto indivíduo na sociedade que eu estou. Né? E a gente tem toda aquela visão de formação de caráter de indivíduo, dos primeiros momentos da vida, que é onde a criança vai realmente entender quem ela é, essa busca de identidade, toda essa experimentação, toda essa apropriação de novos conhecimentos, né? A criança ela vai ter como experiência de vida. Eu, pelo menos, tenho várias experiências lá da minha educação infantil, dos primeiros anos de fundamental, que hoje me fizeram ser pedagoga. Eu tenho até algumas experiências, eu tive professoras
que eu cacei, vamos dizer assim, foi dificílimo encontrá-los, e que eu fiz questão de irem na minha formatura. Por conta das experiências que elas fizeram, até minha professora de educação infantil, minha primeira professora. Então, por conta das experiências que elas me fizeram ter naquele momento da minha vida, elas trouxeram significado para mim. Então, a gente sempre tem que lembrar, quando a gente trabalha com criança, a gente está falando de experiência, a gente está falando de formação de caráter de indivíduo, e essas experiências que geram memória afetiva são gratificantes e elas vão levar para sempre. Então, tem a memória afetiva e a memória gastronômica, né? A gente também pode trabalhar enquanto conteúdo. Os primeiros anos do fundamental, né, podem ali trabalhar a produção textual. A educação infantil pode trabalhar o registro, né, a professora registrar a receita para as crianças terem já o visual da letra, já começarem a ter essa visão do que é letra, do que é número, né, essa percepção visual do alfabeto. E o autoconhecimento. Quando a gente conhece a nossa cultura, quando a gente conhece a nossa região, a gente está se autoconhecendo também. A gente está entendendo quem nós somos perante a sociedade em que vivemos. E aí a gente volta lá na memória afetiva. A terceira etapa do projeto é a mão na massa, né? Que é o mais legal e o mais fofo, porque ver esses pequenininhos com mão na massa, eu já tive várias vezes essa experiência. Já fiz os meus alunos colocarem a mão na massa várias vezes. São experiências que eu carrego assim para a vida. E é uma graça. É uma graça. Eles adoram, né? O experimentar, essa coisa da textura. É muito divertido. Eu vou dar até uma... Eu lembrei agora de um aluninho que eu tive de 3 anos de idade. Ele tinha muita dificuldade em manipular gelatina, massinha, ele tinha muita dificuldade com texturas. E um dia eu dei uma faca e uma banana para ele. Nós íamos fazer bolo de banana, então precisava de bananas picadas. E aí eu dei faca sem ponta e banana na mão de todo mundo para eles picarem. Mas ele se saboreou tanto com em poder utilizar a faca e poder utilizar a banana, que ele não queria largar, e ele se melecou todo de banana, e foi super divertido. Claro que eu registrei todos aquele momento que era inacreditável, né? E depois conversei com os responsáveis, falei, olha que interessante, ele adorou brincar de ser cozinheiro. E aí a mãe me explicou que ele tinha uma vivência muito interessante com a avó, que todas as vezes que ele ia para a casa da avó, ele cozinhava com a avó, e ele ajudava a avó de alguma forma. E isso fez com que ele superasse o medo da textura na sala de aula. Então, depois daquele momento dele experimentar e vivenciar a textura da banana e brincar, e aquilo virar um momento lúdico e significativo para ele, depois daquele momento, a gente começou a brincar de fazer comidinha com massinha. E aí ele começou a superar essa rejeição que ele tinha para algumas texturas. E começou a desenvolver naturalmente como as outras crianças, quando eu dava massinha, quando eu dava geleca, e eu também sempre gostei de trabalhar os limites. Então, eu levava geleca, levava gelatina, para a gente trabalhar essas texturas também, e esses medos, né, de uma textura diferente. A gente vai trabalhar também o trabalho e o projeto de vida, que é uma das competências da BNCC. Como a gente trabalha o projeto de vida. Nesse momento da mão na massa, eu vou dar também uma outra experiência que eu tive com um grupo de integral, era primeiro e segundo ano. Nós criamos uma empresa de bolos. As crianças produziam bolos, né? Que nós primeiro fizemos uma pesquisa de opinião pela escola, depois produzimos bolo, e aí do bolo nós começamos a vender o bolo entre os pais, entre os alunos, entre a direção da escola. E tudo começou eles pedindo investimento para os pais. Então, eles pediram um investimento, não me lembro o valor, mas vamos dizer que de R$5.
E daquele investimento, a gente tinha como obrigação devolver o dinheiro final com lucro para o nosso investidor. O lucro era de 5 centavos para o nosso investidor. Então, nós tínhamos a tarefa de devolver o lucro para o nosso investidor e ficar com o nosso lucro final, né? Todos nós tínhamos um lucro final no projeto. E o nosso lucro final não foi muito grande, mas a nossa experiência foi incrível. E é possível, sim, trabalhar a questão do pôr a mão na massa, do desenvolver a questão empreendedora, de trabalhar outros conceitos dentro dessa etapa do projeto. A gente não desenha o projeto para ser com esse viés, mas isso vai depender muito da criatividade do professor. Eu, enquanto professor, quero participar desse projeto, eu vejo essa possibilidade de acontecer isso dentro da minha escola, então eu vou continuar. Eu prossigo, né? Eu dou encaminhamento a essa... Quem trabalha com educação sabe, às vezes a gente faz uma loucura que dá certo, né? Então, eu vou na minha loucura, ou eu vou no que os meus alunos acham que cabe, ou o que eu acho que cabe aquele momento, né? Quando a gente trabalha com projetos, a gente tem que ter uma visão clara do o que eu pretendo ensinar, quais são os meus objetivos, tá? Eu posso trabalhar os meus conteúdos aí? Como eu posso desenvolver os meus conteúdos aí? Então, isso tem que ficar bem claro no planejamento mental, primeiro do professor, e depois no planejamento pedagógico. Você vai trabalhar também a argumentação. A argumentação, claro que de início, na primeira etapa, os alunos vão apresentar várias ideias de receitas, né? Umas que convêm, tem a ver com a região, outras que pode não ter muito a ver, outras que ainda têm uma ligação e assim por diante. E essa argumentação da minha receita é muito mais legal que a sua. E convencer o outro. Claro que isso pode ser feito de uma forma democrática, uma votação, ou pode ser feito como um jogo da memória, que a gente vira as receitas e a criança escolhe, né? Isso vai depender da faixa etária que a gente está trabalhando. Então, a educação infantil, os professores de educação infantil sabem que, às vezes, a democracia, principalmente com os menores, é mais difícil, essa coisa do desapego, né? Os maiores, não. Lá para o Fundamental 1, a gente já pode trabalhar o conceito de democracia. Até aprofundar no texto da receita, entender qual é a receita que para o professor possa enriquecer ainda mais a aula dele de produção textual, ou então conceitos que estão interligados no próprio conteúdo do professor, e, enfim, isso vai depender de cada turma, de cada professor, de cada criatividade, de cada encaminhamento, porque às vezes a gente acha que o caminho vai por um lado, e a gente se surpreende que vai para outro completamente diferente, que dá muito mais certo do que a gente imaginava até. Vamos trabalhar a cooperação, né? Porque tem a hora do mão na massa, que cada um faz uma coisa. Tem a hora da pesquisa, que cada um vai pesquisar uma coisa. Tem a hora do ouvir, né? Que vai ouvir quem apresentou aquela receita para a gente. Então, vão ter vários momentos ali nesse projeto que a gente pode trabalhar a cooperação. E tem a representação através de histórias. Quando alguém vai me contar como faz essa receita, eu aprendo e eu represento essa receita. Então, eu tenho lá a segunda etapa desse projeto, onde alguém me conta. E eu tenho a terceira etapa desse projeto, onde eu represento. Então, representar fazer essa receita também é uma representação. Eu estou representando uma história que foi contada para mim. Como esse projeto ele vai falar tanto... eu vou ter dois públicos. Eu tenho o público da educação infantil 1 e tenho também o público do ensino fundamental 1. Eu vou estar trabalhando a criatividade, culinária, regionalismo, cultura, gastronomia, tudo aquilo que eu já disse para vocês nos slides anteriores. Eu também vou estar trabalhando as competências da BNCC, né? Essas competências, eu falei um pouquinho antes, mas eu vou falar sobre manifestações artísticas, culturais, locais. Eu vou
falar do conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, social, cultural e digital, porque é um projeto onde a gente tem um encaminhamento digital pelo professor, o professor vai fazer a postagem das imagens, dos vídeos dos alunos. Então, a gente também tem Só um minuto. Desculpa. A gente também tem o viés digital dentro dessa competência. A gente compreende, com esse projeto, a gente vai compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. A gente está utilizando a tecnologia, essa tecnologia está trocando informações, então o aluno que mora em Manaus está vendo o aluno que mora no Rio Grande do Sul, e essas informações estão sendo trocadas pelo meio digital, e utilização de diferentes linguagens, né? Então, eu vou utilizar a linguagem verbal, a linguagem corporal, a linguagem digital, então eu vou estar trabalhando todas essas competências. É óbvio que se eu quiser trabalhar outras competências, isso cabe dentro do meu planejamento, e eu sei como engrandecer ainda mais esse projeto dentro da minha escola. É óbvio que dá para ampliar esses conceitos, essas competências. A gente dá um direcionamento, o educacional ele dá um direcionamento para esse projeto. É claro que esse projeto pode ficar muito mais incrível do que a gente direciona, tá? Quando a gente fala sobre as competências dos projetos, a gente está dizendo o seguinte: essas são as mínimas possíveis, mas é óbvio que você pode conseguir, né, ter todas. E a gente já fala disso. Aqui eu estou falando um pouquinho sobre as habilidades da educação infantil. Então, com esse projeto, eu convivo, eu brinco, eu participo, eu exploro, eu expresso e eu conheço. Então, a gente está trabalhando todas as habilidades da educação infantil. E os direitos dos aprendizados, perdão. E o direito da aprendizagem também. Como eu estava falando antes, para quem é do Fundamental 1 e quer desenvolver as 10 competências, é possível? É possível. Você pode desenvolver o conhecimento, o pensamento crítico, o pensamento científico, crítico e criativo, quando você envolve essa receita, como eu vou fazer um bolo, né? Ok, vou fazer um bolo, mas como ocorre a fermentação desse bolo? Isso já é um pensamento científico. Eu posso agregar valores a essa descoberta, né, dos alunos. Eu posso desenvolver o pensamento criativo, né? Quando eu vou fazer um bolo morando aqui no Paraná, eu vou fazer um bolo de pinhão. E aí eu enfeito com pinhão no final. Eu tô desenvolvendo o pensamento criativo, eu tô criando possibilidades dentro daquela receita, né? O crítico, a visão democrática, né? A visão de escolher a melhor receita, votar na melhor receita. O conhecimento como um todo, o senso estético, o repertório cultural, a comunicação que vai acontecer, alguém vem na escola contar a sua história para a gente. A gente conta essa história para o Brasil inteiro através de Educacional Projetos. A cultura digital, por ser uma ferramenta digital de troca de comunicação. A autogestão, porque vocês podem trabalhar, por exemplo, a empresa de empreendedorismo que eu sei, né? Pode criar, fazer com que aquela receita vire uma receita empreendedora, crie uma microempresa para a turma. Não precisa ser por exemplo, a experiência que eu tive com o bolo, a minha microempresa durou 3 meses. Né? Foi uma microempresa imediata, a gente queria lucro, então a gente abriu, pedimos investidores, abrimos, lucramos e logo continuamos o nosso caminho para outro viés. O autoconhecimento e o autocuidado, né? A gente vai se autocuidar. Poxa, mas eu não quero fazer uma receita que envolva glúten, mas mesmo a receita original tendo glúten, eu não quero fazer uma receita que envolva lactose.
mesmo a receita original sendo de leite com lactose. Então, pode-se ter essas variações. Ah, não, mas essa receita vai muita gordura, vai muito óleo, é frita, eu quero fazer cozida. Então, tem essa relação de alimentação saudável, podem ter adaptações dentro das receitas. A empatia e a cooperação, que é, claro, vai ser parte de todo o processo desse projeto, e a autonomia. Esse projeto, ele tem duas edições, tá? Então, ele tem a primeira edição, que vai sair agora. O período de inscrição vai do dia 18/3 ao dia 29/3. A abertura, o projeto vai ao ar no dia 18, né? E nós temos a segunda edição, que é de 5/8 a 16/8. Todo esse cronograma, vou abrir para vocês, está aqui no nosso guia de planejamentos. Quem ainda não viu, eu vou mandar o link no chat. Então, aqui está o nosso guia de planejamento, com todos os nossos projetos desse ano, projetos, oficinas e concursos. Concursos, Olimpíadas e clubes, tá? Aqui está o projeto Nossa Região, Comidinhas. Aqui está o cronograma com a publicação, edição e um vídeo explicando um pouquinho do que é esse projeto. O legal desse vídeo é que vocês podem apresentar. Quem está assistindo essa webinar e é de equipe administrativa, pedagógica da escola, pode apresentar aos professores. Quem é professor pode apresentar aos alunos, aos pais em reunião de pais, tá? É um link, ele está direcionado pelo YouTube, então vocês podem copiar essa URL e enfim, trabalhar dentro nas redes sociais das escolas, podem trabalhar à vontade com esse link, tá? Voltando aqui à nossa apresentação, a gente tem 2 edições, então, poxa, eu tenho uma melhor adaptação para esse projeto, ou então eu tenho uma estratégia pedagógica que envolve esse projeto, ou alguma coisa que eu possa acoplar dentro do meu planejamento anual para esse projeto, mas só no segundo semestre. Ok, você pode se inscrever no projeto no segundo semestre. Poxa, esse projeto tem tudo a ver com alguma coisa que eu estou trabalhando no primeiro semestre. Você pode se inscrever no primeiro semestre, tá? Lembrando, quem faz a inscrição desse projeto é o professor, ou a direção da escola com a senha master. Uma coisa que é muito legal para a gente é vocês demonstrarem que tem interesse nesse projeto. Então, eu peço que aqui no programa de atividades, vocês cliquem no Tem Interesse, vai aparecer aqui um formulário bem curto, com informações bem simples, onde vocês podem preencher esse formulário e enviar para a gente um pouco do que vocês têm interesse, ou se tem alguma dúvida, enfim. Ao final dessa webinar também vai ter um outro formulário, onde eu peço que vocês preencham, se tiverem alguma dúvida, se quiserem trocar alguma experiência, quiserem saber um pouco mais do Educacional Projetos, pode entrar em contato com a gente através desse formulário. Eu não vi nenhuma dúvida ao longo da webinar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar, a gente vai respondendo enquanto eu estou por aqui, ok? Só um minutinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa webinar. Espero que tenha sido produtiva. Espero que vocês participem do projeto Nossa Região Comidinhas e agradeço a presença de todos, tá, ok? Tenham uma boa tarde. E se tiverem alguma dúvida, como eu disse, podem preencher o formulário final dessa webinar, entrar em contato e peço que vocês vejam o planejamento educacional desse ano também, cliquem no link que eu mandei pelo chat, que eu acho que é um cardápio de projetos bem interessante, onde todas as escolas
todas as turmas da escola podem participar de alguma forma. Ai, que bom, a Débora está falando que está com 1000 ideias, obrigada. Ai, que bom que eu pude ajudar, de certa forma. E conte-nos as suas ideias, hein? Faça as suas ideias aí na sua escola e conte para a gente como for depois. É sempre bom ouvir também quando foram bem administradas por quem fez, quem idealizou, né? No caso você, o planejamento, e também como ficaram, né? Que tem coisa mais fofa do que criança toda suja de comida na cozinha, não tem. Não tem, são as melhores fotos. Então tá bom, gente. Obrigada a todos pela presença. E espero que vocês continuem participando da nossa Maratona 2019. Tá ok?